Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver os itens de 60 a 62 que caíram na prova para engenheiro eletricista da Polícia Federal, prova de 2014. Essa questão diz o seguinte: considerando o circuito ilustrado na figura acima, julgue os itens seguintes. Item 60. Em regime permanente senoidal, a corrente IR2 está adiantada em relação à corrente IL de T por um ângulo de π sobre 2 radianos. Bom, nós temos aqui, eu separei a parte do circuito que está sendo falada nesse item, que é essa parte aqui, onde nós temos a corrente R2, que circula por essa resistência, e a corrente IL, que circula por este indutor. E aí, bom, ambos estão submetidos à mesma tensão, V0 de T. Então, a tensão sobre eles é a mesma, isso significa que o ângulo da tensão de ambos é o mesmo. E aí, se a gente lembrar que indutores atrasam corrente de 90 graus, ou que a corrente de um indutor é atrasada 90 graus, ou π sobre 2 radianos, da sua própria tensão, e que resistências têm tensão e corrente com o mesmo ângulo, a gente já poderia concluir logo de cara que esse item é correto. Só que, vamos supor que você não lembra disso, você esqueceu essa propriedade. Bom, a gente pode tentar resolver por circuitos, em regime permanente senoidal, transformando esses itens de circuito para Laplace, transformando tudo em fasores, para a gente poder ter uma recordação aí que realmente eu tenho essa corrente atrasada de 90 graus, ou, pensando do outro ponto de vista, que essa corrente é adiantada com relação a essa. Então, se eu transformar essa indutância em um XL, que é um J⍵L, e essa resistência em um R mesmo, até mesmo sem colocar valores, eu sei que a corrente que vai circular por essa resistência vai ser o fasor de tensão, que tem um certo ângulo, não sei qual é, sobre a resistência ela não tem ângulo nenhum, ou o ângulo dela é zero. Isso significa que a corrente equivalente que vai circular aqui tem um módulo V0 sobre R2 e um ângulo θ0, que é o ângulo dessa tensão V0. Já a corrente no indutor, nós temos a mesma tensão, dividido por J⍵L. Só que J⍵L, pessoal, é a mesma coisa que ⍵L com um ângulo de 90. Esse J é a mesma coisa que 1 com ângulo de 90. Logo, a gente tem como resultado para essa corrente um módulo de V0 sobre ⍵L e um ângulo que é θ0 menos 90. Ou seja, esta corrente L está atrasada 90 graus com relação à corrente R2. Ou, pensando do outro ponto de vista, IR2 está 90 graus adiantada de L. 90 graus é π sobre 2 radianos, então este item aí está correto. Vamos para o próximo. Item 61. Se V1 de T for uma fonte de tensão independente, a constante de tempo do circuito será de 1 nanosegundo. Bom, nós temos aqui um circuito RL, e para a gente descobrir a nossa constante de tempo, nós precisamos descobrir qual que é a resistência equivalente do ponto de vista do indutor, para a gente descobrir essa constante de tempo. E, então, eu preciso fazer o circuito equivalente de Thevenin, do ponto de vista do indutor, para descobrir qual é essa resistência equivalente. Eu não preciso fazer o circuito equivalente completamente, somente realmente a resistência já é suficiente para determinar isso, essa constante de tempo. Então, eu vou, do ponto de vista do indutor, pontos A e B, determinar o meu circuito equivalente de Thevenin, e para fazer isso eu preciso curto-circuitar essa fonte V1. E aí, quando eu faço isso, eu tenho essas duas resistências em paralelo, as duas estão ligadas entre os pontos A e B. Então, minha resistência equivalente de Thevenin é 2 kΩ em paralelo com 1 kΩ. Isso dá 2/3 de kΩ. E aí, para eu calcular minha constante de tempo, eu tenho que lembrar que a constante de tempo de circuitos RL é igual a L sobre R, onde esse R é a resistência equivalente. Quando eu substituo, eu chego no resultado de 1,5 10 elevado a menos 9 segundos, ou 1,5 nanosegundos. Substituí o L por 1 vezes 10 a menos 6, que é a nossa indutância, e o R eu substituí pelo R equivalente que eu acabei de encontrar.
Então, minha constante de tempo deu 1,5 nanosegundos, o que significa que este item 61 está errado ou incorreto. Beleza, vamos para o último item. Item 62. Se a tensão de excitação V1 de T for um degrau de amplitude igual a 10 volts, então a tensão V0 de T em regime permanente será igual a 10 terços de volt. Bom, se a entrada é do tipo degrau, isso significa que ela é uma entrada desse tipo aqui, ó, né? Eu tinha uma tensão de 0 volts até um certo instante de tempo, a partir de um certo instante de tempo essa tensão passou a ser 10 volts e ficou em 10 volts para sempre. O que isso significa, pessoal? Isso significa que depois de muito tempo que eu apliquei esse degrau em regime permanente, né? Regime permanente significa isso, depois de muito tempo. É como se a tensão aplicada nesse circuito fosse uma tensão contínua de 10 volts, né? Então, depois de um tempo, no regime permanente, é como se eu tivesse em corrente contínua mesmo, né? O circuito já evoluiu para o regime permanente e eu tenho uma tensão contínua aplicada de 10 volts ali. Todo o transitório referente a este degrau já passou. E aí, se eu estou aplicando uma tensão contínua no meu circuito, depois de um certo tempo, um indutor se transforma em um curto-circuito. E olha só onde está esse indutor, pessoal. Exatamente onde eu estou medindo a minha tensão V0. Então, o que acontece? Em regime permanente, depois de muito tempo, essa tensão V0 não vai ser 10 terços de volts, né? Essa tensão V0 vai ser 0 volts, porque em corrente contínua, que é o que vai acontecer no regime permanente para esse tipo de entrada, o meu indutor vai ser um curto-circuito, ou seja, a tensão vai ser 0. Então, este item está errado ou incorreto. Beleza, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários, não deixem de curtir esse vídeo, de seguir o canal e até a próxima!